Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sendo derramada abundantemente nos nossos corações nesta manhã. Pastor Daniel está na igreja do Brás, em São Paulo, no Oxigênio. O Isaías esteve ontem lá. Para aqueles irmãos e irmãs que não sabem, Oxigênio são encontros de treinamento, de liderança da nossa juventude. E hoje, por exemplo, esse final de semana está ocorrendo 3 oxigênios. Um em Recife, outro em Rio Branco, no Acre, e outro em São Paulo, na Zona Leste, na igreja do Brás, onde o pastor Daniel e o Isaías estiveram esse final de semana. São encontros de treinamento e a nossa juventude no Brasil, graças a Deus, está se reerguendo, está se reanimando. É um movimento extraordinário. O ano passado nós tivemos esse encontro nacional, chamou-se Nitro, foi em Maringá. Cerca de 2.000 jovens estiveram reunidos ali em Maringá. E este ano, então, esses encontros regionais para capacitação de liderança. Nosso tema deste mês é uma igreja acolhedora. Esse tema nós vamos estar tratando durante todo o mês de setembro, tanto nos cultos da manhã, como nos cultos vespertinos, nós estaremos tratando deste tema. E o nosso tema específico de hoje é uma igreja acolhedora. Domingo passado, por ocasião do culto da manhã, nós meditamos sobre um Deus acolhedor. Um Deus que nos acolhe no nosso sofrimento, na nossa angústia, no nosso aperto, no nosso sufoco. E o texto base da nossa meditação, domingo de manhã, foi o Salmo 121. À noite, o pastor Daniel trouxe a meditação que Deus em Cristo se manifesta um Deus acolhedor. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro de maneira acolhedora, vem ao nosso encontro acolhendo os afligidos, os cansados, os humildes, os marginalizados, mostrando como que Deus em Cristo se aproxima de nós de maneira acolhedora. E hoje, de maneira mais específica, nós vamos estudar sobre o Deus que é e que nos orienta a ser como igreja, uma igreja acolhedora. Então, o que significa ser uma igreja acolhedora? O que isto significa? E nós teremos como ponto de partida o texto de Romanos 15, versículo 7, está projetado aí. É o texto que, ponto de partida para a nossa meditação. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Agora, esse texto, como o início do texto está, portanto, esta preposição que faz essa transição entre uma explicação anterior e a introdução, uma conclusão diante disso, né? Diante do que foi exposto. E o que o apóstolo Paulo expôs? Então, abra sua Bíblia em Romanos 14. Nós vamos ler o capítulo 14 de Romanos, que nos ajuda a entender este portanto do apóstolo Paulo. Qual é o contexto, a circunstância desse contexto? Romanos capítulo 14, do versículo 1, diz o seguinte: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come,
porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Assim, esta exposição que o apóstolo faz de um conflito que está na igreja de Roma, e como também nas outras igrejas. Esses conflitos estavam lá e, de certa maneira, estão aqui. E era um conflito entre fortes e fracos. Paulo diz, nós que somos fortes, devemos ter paciência com os fracos. Então, na igreja havia os fortes eram aqueles que sentiam mais liberdade, mais maduros na fé, mais experientes. E os fracos eram os cristãos mais escrupulosos, que tinham receio de comer isto, de comer aquilo, por conta da influência da cultura judaica. Muitos cristãos eram de origem judaica. E os judeus tinham muitas restrições alimentares. Lavar as mãos antes, animais e comidas que eram imundas, o modo de preparar e assim por diante. E esses cristãos vieram, claro, de um pano de fundo de uma cultura judaica, estavam na igreja. E eles ainda preservavam esses escrúpulos, essas dificuldades com relação à comida, à bebida. E esse era um conflito que
o apóstolo Paulo classificou entre fortes e fracos. E esse debate, o que dever comer, o que era permitido ou não. Na verdade, por detrás disso estava uma compreensão ainda como agradar a Deus. Eles estavam muito mais preocupados o que fazer para Deus do que pensando naquilo que Deus já havia feito por eles. A preocupação é muito mais o que eu faço para agradar do que descansar naquilo que Deus já havia feito por eles. Esses conflitos estavam lá em Corinto, por exemplo, os irmãos leem a primeira carta aos Coríntios, na segunda carta também reflete a questão da chamada carne sacrificada aos ídolos. Na região da Macedônia, da Grécia, havia deuses para todos os gostos e preferências. E esses deuses, com seus templos erigidos em todo lugar, as pessoas traziam as oferendas, geralmente animais. E esses animais eram sacrificados em oferta àqueles deuses. Só que os deuses, evidentemente, não comiam aquilo. Então, aquela carne, aquele animal sacrificado ia para onde? Tinha o açougue do lado, né, que vendia esta carne. Então, todo mundo ia lá no açougue e comprava aquela carne que tinha sido oferecida no templo. E muitos cristãos se perguntavam, será que eu posso comer esta carne? Foi oferecida a um Deus, a um ídolo? Será que esta carne não está contaminada espiritualmente? É como se encontrasse, assim, mal comparando, mas se encontrasse numa esquina um despacho de um bando do candomblé e alguém encontrasse lá uma champanhe, uma galinha e diz, a galinha está boa, vou levar para casa e vou fazer um assado, né? E outros cristãos iam dizer, não toque nisto, que isso foi oferecido a Exu, ao Deus afro. Portanto, não posso tocar nisso, isto é espiritualmente contaminado. E alguns irmãos não tinham dificuldade nenhuma. Chegava o final de semana, ia lá comprar a sua picanha, né, a sua costela, fazia o assado tranquilamente, saboreava, sem nenhum problema. E outros irmãos ficam, mas isso foi oferecido a um ídolo. E o apóstolo Paulo trata disso na carta aos Coríntios. Como também na igreja da Galácia, muitos cristãos de origem judaica, além dessas coisas de comida, bebida, muitos cristãos dizem, não, vocês também têm que se circuncidar. Se não houver circuncisão, vocês não são aceitos, está faltando alguma coisa na vida cristã. Na verdade, isso era um conflito entre tradição e renovação. Entre a velha cultura religiosa e a nova proposta da fé cristã. Isso trazia na igreja conflito, trazia na igreja desassossego, trazia na igreja uma perturbação. Porque se levantavam os defensores de cada lado. E que o apóstolo Paulo está colocando aqui em Romanos capítulo 14, então é um caminho. Ele está propondo um caminho, ele está propondo uma solução. É que as pessoas que têm pensamentos divergentes sobre essas questões, é preciso acolher o que pensa diferente. É preciso olhar o irmão que tem uma compreensão diferente, primeiramente sem desprezo, sem espírito de superioridade, sem desprezar a fé, sem desprezar o escrúpulo, sem desprezar a preocupação que está no coração daquele irmão. A segunda coisa que Paulo propõe nesse texto é que acolher sem condenar, sem dizer que ele está errado e que por isso mesmo a sua fé é imperfeita e que ele vai perder a salvação e que Deus o desprezou. Sem condenação. E também acolher sem ofender, sem magoar o irmão, sem maltratar o irmão. Essas três coisas estão muito fortes no texto de Romanos 14 e no início do capítulo 15, que nós não lemos. Mas esta é a direção que o apóstolo Paulo está colocando. E ele aponta então,
por que nós devemos acolher uns aos outros? Porque nós temos que ter esta maneira de nos relacionar uns com os outros, embora haja divergência de opiniões, embora as pessoas possam pensar de modo diferente, ter percepções diferentes. Ele aponta a primeira razão. A primeira delas, o apóstolo diz, é porque simplesmente Deus os acolheu. Deus aceitou tanto a você quanto a ele. Então não há nenhuma razão para você discriminá-lo, para você negligenciá-lo, condená-lo, desprezá-lo. Deus o acolheu. Deus o aceitou. Então, por que se Deus faz, a gente não pode fazer? Por que se Deus o recebeu, por que você não pode recebê-lo? Esta é a primeira razão que o apóstolo Paulo aponta. A segunda razão que ele aponta, por que nós devemos acolher uns aos outros, é porque Cristo morreu pelo aquele irmão e por você. O mesmo preço que Cristo pagou por ele, pagou por você. O mesmo preço que Cristo pagou por você, pagou por ele. Foi o mesmo sacrifício. Então, nós não podemos discriminar, desprezar, abandonar, condenar o irmão, porque Jesus pagou o mesmo preço que pagou por você e por ele. Então, esta é a segunda razão, porque nós devemos acolher uns aos outros. A terceira razão que o apóstolo Paulo aponta nesse texto, porque aquele irmão, aquela irmã, em Cristo, ele se tornou nosso irmão. Então agora é uma nova condição, já não é mais um estranho. Ele é o nosso irmão. Ele se tornou parte da família de Deus. Ele foi comprado pelo precioso sangue de Cristo e se tornou nosso irmão. Isso é uma razão muito especial. Não foi porque você quis, nem porque você desejou, mas é porque Deus o transformou no seu irmão, na sua irmã. Isso é uma obra de Deus na vida dele e na sua. E que nos coloca dentro da família de Deus. E você não escolheu isto. E você não decidiu isso, é Deus que decidiu trazer aquele irmão para a família. E nós não podemos discriminá-lo quando Cristo o introduziu na família de Deus. E a quarta razão pela qual o apóstolo Paulo coloca aqui é que todos nós seremos julgados por Deus. Não seremos nós os juízes uns dos outros. Aqui Paulo está repetindo o ensino de Jesus em Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que você não seja julgado. Você não é o juiz. Nós não somos juízes. Deus é o nosso juiz. E graças a Deus que Deus é o juiz. Porque Deus tem todos os fatos, as intenções do coração, as motivações. Deus tem os atenuantes e os agravantes. Deus tem o quadro completo para decidir o que está certo e o que está errado. E nós não temos. E por isso mesmo nós devemos nos abster de julgar se aquele irmão é mais crente, menos crente, se aquele irmão é mais fiel, menos fiel, se aquele irmão vai ser salvo, não vai ser salvo, se aquele irmão está aceito, não aceito por Deus. Isso não compete a nós. Somente Deus é que pode definir e decidir, e só Ele que tem essa última palavra. E Paulo diz, todos nós haveremos de comparecer. É Ele que vai nos julgar, Ele que vai avaliar. Então a tarefa de julgar não é nossa. A nossa tarefa é acolher aquele que Deus tem acolhido. É de receber aquele que Deus tem recebido na sua família. E considerá-lo como nosso irmão, nossa irmã em Cristo. E esta é a nossa responsabilidade. Diante desta circunstância toda que o apóstolo Paulo coloca para sermos uma igreja acolhedora, nós temos aqui algumas implicações de natureza prática. A primeira delas é que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém.
nem ser nem colocar pedra de tropeço a ninguém. Ou seja, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de se comportar, de se relacionar, nós devemos ter cuidado para que ela não represente para ninguém uma pedra de tropeço. É óbvio que o apóstolo Paulo está tratando de coisas chamadas coisas neutras. Há muitas coisas que aos olhos da Bíblia, à luz da Bíblia, elas não são certas nem erradas. Há muitas coisas que a Bíblia é clara. Pecado é pecado, aos absolutos de Deus. Certas questões, elas não são questão de opinião, de preferência, de hábito, de cultura. Certas coisas, elas são claras na Bíblia. A Bíblia diz, não matarás é não matarás, não adulterarás é não adulterarás. Não existe depende, não existe, bom, foi assim, pode ser assim. Há os absolutos de Deus que estão claros na Bíblia. Mas há muitas coisas relativas ao nosso comportamento, ao comportamento humano, que a Bíblia são coisas indiferentes. São coisas da nossa cultura, são coisas da nossa história de vida, hábitos, e que, à luz da Bíblia, elas são indiferentes. Principalmente essas coisas relativas à comida, bebida e outros hábitos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mas tome cuidado para você não ser motivo de escândalo. Para você não ser motivo de tropeço para ninguém. Tome cuidado para que os teus hábitos, o teu estilo de vida, as tuas preferências, o teu comportamento, naquilo que não afronta a palavra de Deus, ela não seja para o teu irmão, para a tua irmã, que tem determinados escrúpulos, seja motivo de tropeço, de escândalo. Então, esta percepção e sensibilidade que o apóstolo Paulo está colocando. E por isso mesmo, a segunda razão, é que a nossa liberdade é determinada pelo amor. Eu posso sentir liberdade com determinadas coisas, com determinadas práticas, mas a minha liberdade, ela tem que ser condicionada pelo amor. Ou seja, se algum hábito, alguma postura, alguma atitude afronta, escandaliza o irmão, por respeito ao irmão, por amor ao irmão, para evitar o mal maior, eu me abstenho. Então a minha liberdade em Cristo, aquilo não me afeta como pecado, aquilo aos olhos da Bíblia, diante de Deus, aquilo não é pecado, a minha fé permite. Mas se aquilo escandaliza o meu irmão, eu devo me abster, eu devo me privar por amor e por respeito ao meu irmão. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo coloca é que o reino de Deus é maior que a nossa comida, bebida ou as nossas tradições. Evidentemente que hoje nós não temos muitas dificuldades nessa área que os judeus e os cristãos daquela época tinham com relação à comida e à bebida. Isso não é um grande problema para nós, embora algumas igrejas tenham muitas dificuldades nesse parecer. Mas, embora não seja comida, às vezes são as nossas preferências pessoais. Por exemplo, às vezes são os nossos hábitos, como igreja, nossos hábitos litúrgicos, nossa maneira de cultuar ao Senhor. Às vezes a gente faz tanta questão dos nossos hábitos que nós condenamos e julgamos o irmão que cultua diferente, que ora diferente, que louva diferente, que tem uma expectativa, um modo diferente de servir a Deus. Na sua liturgia, na maneira às vezes de se portar diante de Deus. E às vezes nós fazemos disso uma coisa tão importante e nós rejeitamos aquele irmão que pensa diferente.
Eu já tive a oportunidade de lidar com irmãos que se afastaram da igreja porque o horário da escola dominical mudou. Por conveniência, a igreja naquele momento decidiu que a escola dominical não seria de manhã, mas seria à tarde. E houve uma família que simplesmente abandonou a igreja, porque onde se viu escola dominical à tarde? Onde se viu, escola dominical tem que ser de manhã. Às vezes eu pergunto, mas onde é que está escrito na Bíblia que a escola dominical tem que ser de manhã? Isso é uma decisão, é uma prática, é uma cultura. Nós estamos acostumados com a escola dominical de manhã, faz parte da nossa vida, mas é uma tradição. Pode ser à tarde, pode ser no sábado, pode ser no dia da semana à noite. Às vezes nós fazemos os nossos hábitos, da nossa tradição, uma coisa tão importante, às vezes brigamos e condenamos o irmão que pensa de modo diferente. E assim por diante. Às vezes nós levantamos tantas questões, que se você perguntar, realmente isso é decisivo para a fé? Isso é realmente fundamental para a fé? O que isto afeta a nossa fé? Ou é apenas uma questão de hábito meu, costume meu? Então nós precisamos nos perguntar, porque às vezes a gente fere o irmão, a gente fere a irmã, a gente maltrata um ao outro, porque pensa diferente. Porque tem uma percepção diferente quando aquilo não está em jogo um valor absolutamente bíblico. Quando naquele debate, naquela questão, ela não é uma questão de vida ou morte, decisiva, que afronta a palavra de Deus, mas é uma tradição nossa, é um costume. É claro, todos nós temos os nossos costumes. Eu nasci numa igreja, fui criado numa igreja, e é claro que essas coisas estão muito fortes dentro de nós, e trazemos conosco isto. Mas a gente precisa às vezes parar e pensar, até que ponto realmente a forma, o costume, a minha tradição, o jeito que eu aprendi é algo absoluto, intocável, algo a qual nós não podemos discutir sob pena de comprometer a palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, existem coisas irrelevantes, coisas neutras, coisas secundárias, as quais elas podem existir, podem não existir, mas que não afetam o nosso relacionamento com Deus. E que por não afetar o nosso relacionamento com Deus, nós devemos ter a generosidade de acolher o irmão que pensa diferente, de conviver com o irmão que sente diferente, que tem experiências diferentes, mas que nem por isso deixa de ser um filho, uma filha de Deus. É nesse sentido que nós devemos pensar de sermos uma igreja acolhedora. Porque quando nós brigamos, às vezes por pequenas coisas, nós tornamos o nosso ambiente de igreja hostil, pesado, tenso. E ninguém quer pertencer a uma comunidade na qual as pessoas estejam lutando por coisas secundárias, por coisas irrelevantes. Nós precisamos aprender sempre. Esse é um desafio permanente que nós devemos aprender como igreja, que nós devemos estar sempre prontos a acolher e de ver a graça de Deus na vida das pessoas. De ver o amor de Deus na vida das pessoas. E de caminhar com as pessoas. E não de transformar as pessoas à nossa imagem e semelhança, querendo que elas pensem igual a nós, que elas sintam igual a nós, que elas reproduzam exatamente o que eu sei, o que eu sinto, o que eu vejo, mas que há uma diversidade na obra de Deus, que há uma diversidade na vida da igreja e que isso precisa estar sempre presente no nosso coração. E a pergunta que nós deixamos para a nossa reflexão: será que nós estamos dispostos a ser
cotidianamente, uma igreja acolhedora. Acolhedora. Que não faz da opinião pessoal, da experiência pessoal, da cultura pessoal, o critério para julgar uns aos outros, mas que acolhe, e acolhe generosamente uns aos outros. Que Deus assim nos abençoe, e Ele nos dê a graça de sermos uma igreja acolhedora. Amém.